Olá, sejam bem-vindos ao canal E a História. Hoje vamos falar da Lei Áurea. Sabe aquela lei imperial número 3.353, assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, que aboliu a escravidão em todo o Brasil? Mas será que foi um ato heróico de liberdade? Ou talvez o começo de uma nova tragédia? A verdade é que a Lei Áurea não foi um simples gesto de bondade da monarquia, não. Ela foi o ponto final de um processo longo, super complexo e muitas vezes violento. Vamos analisar cada detalhe dessa história. Para a gente entender bem essa história, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai olhar para a lei em si, bem curtinha, em seus 2 artigos. Depois, vamos voltar um pouco no tempo para entender as leis pela metade que vieram antes. Em seguida, a gente descobre qual foi a verdadeira força que empurrou a caneta da princesa. E isso vai nos levar à questão central, a tal da liberdade sem nenhum amparo. E por fim, a gente analisa o legado que tudo isso deixou para o Brasil de hoje. Vamos lá, então. Primeira parte, a lei em 2 artigos. O que é que estava escrito ali preto no branco? Porque, na superfície, a história que contam é de um ato simples, direto, quase heróico, né? Vamos ver o que dizia o papel. Então, a Lei Áurea é super famosa por ser incrivelmente curta, e é justamente nessa simplicidade que mora a sua maior força e, ao mesmo tempo, a sua gigantesca fraqueza. Com uma única canetada, a escravidão acabou legalmente. Mas o que mais essa lei oferecia? E é basicamente isso, a lei inteira tá aí. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Ponto. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. E só. Não tinha mais nada, nenhum plano de transição, nenhuma condição, nenhum tipo de suporte para quem, de uma hora para outra, estava livre. Era a liberdade, mas só no papel. Ok, mas essa lei não surgiu do nada, né? Ela foi, na verdade, a última peça de um quebra-cabeça bem complicado. É o que a gente vai ver agora na nossa segunda parte. As leis pela metade. Um caminho longo, cheio de falhas, com leis que prometiam uma coisa, mas entregavam outra. Essa linha do tempo aqui mostra os 3 grandes passos antes da abolição. Lá em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico de pessoas da África. Depois, em 1871, a famosa Lei do Ventre Livre. E, por fim, em 1885, a Lei dos Sexagenários. Cada uma parecia um avanço, mas na prática elas tinham umas pegadinhas que mais serviam para adiar o fim da escravidão do que para realmente libertar. A Lei do Ventre Livre é o exemplo perfeito disso. No papel, a criança nascia livre. Ótimo, né? Só que não. Ela ficava sob a tutela do senhor de sua mãe até os 21 anos de idade. Traduzindo, continuava trabalhando de graça. Era uma liberdade que, na verdade, não libertava. Era só uma forma de manter o trabalho forçado com outro nome. E a lei dos sexagenários, então? Libertava quem tinha mais de 60 anos. Pensa bem, pessoas que já estavam completamente exaustas depois de uma vida inteira de trabalho forçado. Na prática, era uma forma de descartar a mão de obra que não era mais vista como produtiva. Fica claro que essas leis pela metade não eram sobre justiça. Eram sobre controle, sobre tentar adiar o inevitável. Bom, se as leis eram tão cheias de falhas, o que finalmente forçou a mudança de verdade? A resposta não estava nos palácios, não. E é isso que a gente vai ver agora. A força que moveu a caneta. O verdadeiro motor da abolição foi uma pressão popular gigante que vinha de baixo para cima e que ninguém conseguia mais parar. O sistema já estava rachando por dentro. A resistência negra, com fugas em massa e a organização de quilombos, estava tornando a escravidão muito cara e perigosa para as elites. Nos tribunais, abolicionistas como Luiz Gama usavam a lei para libertar a gente. Nas ruas, intelectuais como Joaquim Nabuco mobilizavam todo mundo. A coisa chegou a um ponto que até o exército e províncias inteiras, como o Ceará, se recusavam a caçar fugitivos. A ordem simplesmente ruiu. E figuras como Luiz Gama são o rosto dessa luta. Ele, um ex-escravizado que virou advogado, personificou essa batalha. Essa frase resume tudo. Ele lutava em todas as frentes, usando cada brecha, cada ferramenta possível para desmontar aquele sistema por dentro, peça por peça. E isso nos leva direto ao centro da tragédia da abolição. É a nossa quarta parte, liberdade sem amparo. A Lei Áurea deu a liberdade no papel, mas se esqueceu de construir as bases para que essa liberdade fosse real. Foi, como muitos dizem, uma abolição incompleta. Olha só o resumo do desastre. Primeiro, liberdade sem terra. Não teve reforma agrária, nada. Os libertos não tinham onde morar ou plantar. Segundo, sem emprego. O governo preferiu incentivar a vinda de imigrantes europeus e o ex-escravizado ficou de fora. Terceiro, sem reparação. Nenhuma política de inclusão, de educação, de apoio foram largados à própria sorte.
E, para piorar, veio a criminalização. A pobreza e a cultura negra viraram crime, foi dar a liberdade com uma mão e tirar qualquer chance de vivê-la com a outra. E aí a gente chega na última parte, o legado da abolição. Quais foram as consequências de uma liberdade assim sem amparo nenhum? Bom, os efeitos foram profundos e, de certa forma, definiram o Brasil que a gente tem até hoje. A consequência política foi imediata. A monarquia libertou os escravizados sem dar nenhuma indenização aos fazendeiros. Com isso, perdeu sua principal base de apoio. O gráfico aqui não mente. O suporte à monarquia, que era alto, simplesmente desabou, enquanto o apoio à república explodiu. E essa perda de apoio total abriu a porta para o golpe militar de 1889. Em menos de 1 ano e meio, depois da Lei Áurea, o Império do Brasil acabou. Foi derrubado justamente por aquelas elites que se sentiram traídas pela abolição. E é aqui que a gente chega no ponto central. A Lei Áurea tem esse legado duplo. Por um lado, foi um marco histórico fundamental, claro, acabou com a escravidão legal. Mas, por outro, foi um fracasso social tão grande que plantou as sementes da desigualdade racial estrutural que o Brasil carrega até hoje. O que nos traz de volta à nossa pergunta do início. A Lei Áurea foi o fim da escravidão. Uma vitória gigante para a humanidade, sem dúvida. Mas o jeito que foi feita, sem planejamento, sem reparação, sem apoio, será que não acabou sendo o começo de uma outra tragédia, uma bem longa, para a população negra do Brasil? Se essa análise da Lei Áurea te fez pensar, já sabe o que fazer, né? Curte o vídeo e se inscreve aqui no canal E a História, tanto no YouTube quanto no TikTok, para a gente continuar desvendando as complexidades do nosso passado para entender melhor o presente. Até a próxima!